Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Mais uma live iniciando. Hoje a gente vai ter uma participação aí especial do nosso amigo Pastor Caio Bueno. Você que está vendo a gravação, continua assistindo porque vai ter a participação desse nosso amigo, pastor ali no Ministério Novo Tempo, em Franco da Rocha, uma igreja parceira nossa, que nesse período de pandemia tem nos ajudado, compartilhado aí no esforço para a gente ajudar as famílias, com distribuição de cestas. Tem sido uma bênção aí essa amizade, essa parceria aí com o nosso amigo. Então você que está conectado agora, não perca essa oportunidade, não perde essa ministração, logo ele entra aqui na live com a gente. E você que está conectado no perfil de Instagram Somos Casa de Oração, o que eu te peço? Para você acessar o nosso perfil no Instagram Evangelho que Transforma, porque a participação do pastor Caio vai ser no perfil Evangelho que Transforma, tá bom? Glória a Deus, porque você está aqui já conectando, você está assistindo aí essa gravação. Nós precisamos muito da presença de Deus na nossa casa, nos nossos lares. Vão sendo bem-vindos aí cada um que vai chegando. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, nos dar graça para a gente continuar aí essa empreitada aí de pregação do Evangelho. Eu quero orar e compartilhar um breve texto com vocês e a gente vai cantar alguns louvores e depois a gente vai ter aí essa participação com o nosso amigo. Senhor, obrigado, Deus, por sua bondade e misericórdia. Sim, sim. Deus, em especial, obrigado por sua misericórdia, Deus, porque se não fosse sua misericórdia, Deus, não dava, Senhor, a gente não conseguiria, não dá para continuar se o Senhor não nos perdoar, não nos renovar, não nos dar novas oportunidades. Então, obrigado, Deus, por sua misericórdia e por sua graça, Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada um de nós que podemos nos chegar a Ti e clamar novamente e buscar o Senhor. Deus, eu peço, Deus, visita, Senhor, cada pessoa que está conectada agora, quem está online, quem está assistindo a gravação, por Deus, os pastores, cada um dos obreiros das igrejas, o nosso lar. Eu peço, Senhor, nos enche, Deus, eu te peço com seu amor, com a sua paz. Oh Deus, nós clamamos sua presença. Oh Deus, que o Senhor possa assim se manifestar em nossos lares, em nossos corações, na nossa mente, e nós venhamos ter o fruto do Espírito, e que seja, Deus querido, um tempo abençoado, Pai, um tempo de nós nos aproximarmos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Uma parábola de Jesus que ele contou para os seus discípulos em uma ocasião em que ele fala de algumas parábolas. Ele fala da parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento dos fariseus. Ele fala bastante coisa, fala do tesouro e da pérola. Mas eu quero destacar aqui a parábola da rede, porque nós vivemos uma época em que nós temos visto crescer o número de escândalos, afrontas dentro das nossas instituições, dentro das nossas igrejas, dos nossos lares, e cresce muito o número das pessoas que decepcionam, que fazem com que as pessoas não queiram seguir o Evangelho, não queiram acreditar nesse sobrenatural de Deus, na salvação. E essa parábola aqui, assim como a do joio e do trigo, fala sobre isso. Eu vou ler com vocês, está em Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50, diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia, e sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. E às vezes a gente se pega enfatizando muito que tem o joio no meio do trigo, e ninguém quer ser o joio, todo mundo quer ser o trigo. E para nós nos comportarmos assim como trigo, nós precisamos nos comportar como filhos de Deus. É essa a diferença, O joio ele é semeado pelo maligno. O joio é um problema para a igreja, para o corpo de Cristo. O trigo é bênção para a igreja. E aqui nesse trecho aqui, nesse pequeno texto aqui, a gente tem um aviso de que haverá separação entre
o que é bom, o que é pesca boa e o que não é pesca boa. Então você às vezes está aí encanado, vendo pessoas decepcionarem, darem mau testemunho, causarem escândalo. Não se preocupe, tá bom? Cuida de você ser um bom pescado aí, de você estar na rede e ser o trigo e não o joio. Né? Vamos tomar muito cuidado, ter muita cautela para não nos perdermos olhando, vendo quem não é uma pesca boa e a gente se perder no meio do caminho. A gente precisa meditar muito nisso e nos comprometermos com o reino de Deus e fazermos parte do reino de Deus, né? Que é nós termos a alegria de Deus, termos o caráter de Jesus, a bondade. Nem sempre é fácil, por isso às vezes a gente confunde, né? E pode pensar que o joio é trigo, o trigo é joio, mas não se preocupe, Deus não se engana. Deus conhece os nossos corações, as reais intenções de cada um de nós e Ele vai fazer essa separação. Agora o que eu quero destacar aqui é que há salvação, tá bom? Todos aqueles que forem feitos filhos de Deus e que viverem segundo o propósito do Senhor, há salvação. E Deus ele nos chama para esse envolvimento e essa salvação. Essa é a nossa hora agora de agirmos, de semearmos a palavra, de lançarmos a rede, de pescarmos tudo mesmo e abraçarmos as pessoas, não ficarmos fazendo acepção. Nós lançamos a rede, nós cremos, pregamos, anunciamos a salvação do nosso Senhor até que Ele venha, até que venha o fim. E o fim está próximo, né? O fim está cada vez mais próximo. Vamos nos apressar e continuar aí essa empreitada. Amém? Em nome de Jesus, fica aí essa pequena reflexão para a gente começar esse culto, essa live. E agora vamos cantar aí louvores. Amém? O pessoal aqui vai dar um oi para vocês. Amém. A paz seja com todos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono e vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Seja bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono e vem reinar. Nós queremos te ouvir,
nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, Vem me incendiar, vem me incendiar. apareça, apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós dedicamos, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós damos espaços, Senhor, os espaços que há em nós, os espaços que há nas nossas mentes, os espaços que há nas nossas casas, os espaços que há nas nossas vidas, para que o Senhor entre e tome o teu lugar de rei, de Senhor, de Deus, o teu lugar, Senhor, de autoridade, o teu lugar, Senhor, de arquiteto, de engenheiro. Põe, Senhor, tudo que precisa ser posto no lugar, Senhor. Senhor, nos direciona em como fazer, em como direcionar, como agir nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Senhor, nas questões que chegam às nossas mãos, nas questões, Senhor, que nos rodeiam. Oh, Senhor, Tu és a autoridade. Tua palavra liberada, Senhor, coloca ordem. A Tua palavra liberada, Senhor, abençoa. E nós clamamos, libera essa palavra, Senhor. Coloca, Senhor, as casas em ordem, as almas em ordem, as mentes em ordem, Senhor. Os relacionamentos, Senhor. Oh, Deus, que tudo, Senhor, venha fluir, venha andar, venha caminhar segundo o Teu querer e o Teu propósito, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo vem trabalhado, tudo aquilo que o inimigo vem feito, tudo aquilo que o inimigo vem lançado, que caia por terra assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que haja um fluir, que haja um liberar, que haja uma ação, um mover do Espírito Santo, um mover, uma ação de Deus, uma ordem, a vontade de Deus estabelecida, em nome de Jesus, nas nossas vidas, em tudo aquilo que faz parte das nossas vidas, e que nós
possamos assim nos levantar e agir e abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ser mudado de lugar, tudo aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa história, que comece uma evolução, que comece as mudanças. Oh Senhor, nós entramos num novo mês recentemente e eu peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar esse mês nas famílias, que o Senhor possa abençoar esse mês nos trabalhos, que o Senhor possa abençoar esse mês nos cursos, nas faculdades, que o Senhor possa abençoar esse mês, Senhor, no desenvolvimento dos relacionamentos, no desenvolvimento da comunhão contigo, no desenvolvimento da igreja, em nome de Jesus. Que seja um mês de mudança, que seja um mês
de evolução, de crescimento, que seja um mês de viver milagres, que seja um mês de sobrenatural de Deus, de restituição, de crescimento, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor tem muitas e muitas bênçãos para nós, porque a tua palavra diz que o Senhor entregou o seu maior bem naquela cruz e não faria por nós as demais coisas. Oh Senhor, tu és o Deus que conhece as nossas necessidades mais profundas, até mesmo aquela que nós não conhecemos, tu conheces. Oh Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver o teu suprir, que nós possamos viver o teu perdão, que nós possamos viver a tua cura, que nós venhamos viver a transformação, que nós venhamos viver o milagre de Deus, o milagre que Deus tem para nós, a bênção que Deus tem para nós, e que nós também sejamos a bênção de Deus para alguém, que nós também sejamos a resposta de Deus para alguém, que nós sejamos consagrados a instrumentos nas mãos do Senhor, para que Ele nos inclua, nos conecte aos seus projetos sobre a terra, nesse tempo, nessa geração, que nós sejamos vasos nas mãos do oleiro, que nós sejamos vasos de honra na casa do Senhor, que nós sejamos vasos que transbordam da santa presença de Deus, que transborda sobre todos aqueles que estão próximos, sobre todos aqueles aos quais o Senhor quer nos levar a abençoar, a discipular, a mostrar a presença de Deus, a levarmos a um encontro com o Senhor, que nós sejamos sim abençoados, mas que nós venhamos ser tremendamente abençoadores, em nome de Jesus, ungidos e capacitados pelo Senhor, para a glória de Deus. Esse é o desejo do nosso coração, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir para você que está participando no Somos Casa de Oração, para você migrar para o Evangelho que Transforma, é outro perfil nosso aqui no Instagram, que nós vamos entrar em instantes com o pastor Caio Bueno, que vai participar hoje conosco do culto. Nós estamos muito felizes, nos sentimos abençoados com essa participação. Eu estou vendo que tem outros irmãos participando com a gente aqui. Ale Pati Borges, Pati, outros irmãos que estão participando aqui conosco, eu creio que amigos, né, irmãos ali conhecidos do Caio. Os nossos pastores também estão participando conosco. Nádia, a Paz, Ale, eu. Amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Para nós é uma alegria ter essa conexão com novos irmãos, né? Ter essa amizade. Nós estamos aqui para servir, para ser bênção. Os nossos pastores acredito também que já estão migrando ou já estão no Evangelho que Transforma. E é isso aí. Vai ser bênção para quem está participando agora online. Vai ser bênção para quem assistir esse vídeo, né? Esse culto depois. E nós sabemos que o Senhor é o Deus que vem trabalhado nas nossas vidas, vem nos edificado, vem nos construído, vem nos moldado, e nós estamos aqui para isso, né? Para evoluir, para crescer e para viver as bênçãos do Senhor e para ser bênção nas mãos do Senhor também. Amém? Vamos lá, pessoal. Quem está no Evangelho que Transforma. Amém. Paz, querida Pati. Glória a Deus. Deus abençoe cada um, cada
novo amigo que está entrando aí. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo, Carlos. Amém. Esse Bueno é a esposa do Caio? Acho que sim, pode ser. Como é o nome dela mesmo? Nossa, Débora? Não, eu coloca o esqueci. seu nome. Eu esqueci. Nome da esposa do Caio. Mas o Caio vai entrar, a gente vai saber também, a gente vai perguntar pra ele, né? Amém. Carlos, a Marina tá aqui com a gente, todo mundo. Foi todo mundo. Sejam bem-vindos. É a Débora, eu acertei. Seja bem-vinda, Débora. É um prazer ter você aqui com a gente. Filhos com Destino. É o Caio, né? Isso. Que vai entrar agora conosco. Pode me dar aqui e você vê lá com o Caio pra ele Ele entrar. tem que mandar a mensagem pra entrar. Não, Ou pode chamar. Posso chamar ele. É filho do destino? Filhos Como? com destino. É. Isso. Fazer uma transmissão ao vivo. Ô, Glória, Amém. Paz, meu Paz. a paz, tudo bem? Estou aqui com a Lolô, Loris, ela é uma grande admiradora da Bia aí, viu? Olha! A Bia tem inspirado a gente aí no inglês, principalmente. Quando ela fala inglês lá no Instagram, ó, top. Que legal, hein? Muito bom. Ela só chamei para dar um alô. Vai lá assistir com a mãe. Beijo. Beijo. Vai. Tchau, gente. A minha esposa é a Débora mesmo. Ela assiste ali no outro cômodo para não dar interferência de som, né? E Gostei é bom que... dessa figura aí na parede atrás. Ah, Stormtroopers. Opa! A gente é grande fã aqui do Star Wars. A gente gosta Legal. muito. Não só do Star Wars, né? De todo tipo de expressão de arte, seja através do cinema, da música, de pintura, a gente aqui em casa a gente consome bastante. Que legal. É ótimo. É legal. Para quem não conhece o Caio, o pastor Caio ele é uma bênção, é meu colega de faculdade, é meu amigo. Já desde 2017 a gente se conhece. E ele é pastor ali, auxiliar do bispo Samuel, que também é uma outra pessoa maravilhosa. Eu pude conhecer ele ali numa oportunidade que o Caio me convidou, eu estive ali no Ministério Novo Tempo. A igreja é linda e o bispo Samuel muito bonzinho. Eu troquei o nome dele, chamei ele de Oséias, ele riu e falou que era bênção, ficou tudo numa boa. E recebidos ali, então muito obrigado, né? Você que está aqui conectado, que é do Ministério Novo Tempo, sua igreja é uma bênção, né? A igreja parceira nossa. Quem é da Recon e não sabe, o Ministério Novo Tempo tem ajudado a gente, compartilharam até com a gente auxílio aí para a gente ajudar as famílias. É uma igreja parceira muito amada, né? E o Caio, um grande amigo, né? Que fez aí essa ponte. E agora ele aqui vai trazer algo de Deus para nós, vai trazer uma palavra aí que Deus possa usá-lo poderosamente, que seja bênção na sua vida. Caio, fica à vontade, é a palavra para você. Amém, amém. Obrigado pela honra e pela confiança, né? A gente sabe que ministrar assim sobre famílias é uma responsabilidade tremenda, ainda mais vocês que fazem esse trabalho do Evangelho que Transforma já com famílias da própria igreja, a gente sabe a responsabilidade, porque se alguém vem numa live e fala uma besteira, a gente já experimentou disso, a gente sabe que é um grande problema. Então, obrigado pela honra e pela confiança. Uma coisa que eu queria falar, Silas, é que se o meu sinal ficar ruim, por favor, me fala que eu coloco aqui pelo meu tablet, porque tem um sinal 4G que às vezes é melhor do que o meu Wi-Fi aqui da minha casa. Então, se ficar ruim, travar, você me dá um toque, eu mudo aqui rapidinho, a gente já volta, tá? Só para a gente não perder qualidade. Silas, a primeira coisa que eu queria falar é exatamente dessa ponte, né? A gente criou um laço aí entre eu e você, desde quando a gente se conheceu na faculdade, e eu acho que essa é uma riqueza muito grande e algo que o Evangelho muito incentiva. A Bíblia diz que, se possível, nós devemos ter paz com todos. E quando o apóstolo Paulo fala que, se possível, devemos ter paz com todos,
ele estava falando num contexto ali que a gente sabe de uma pluralidade, de um misto ali de fé naquela época gigantesco, porque o negócio estava efervescente ali naquela época. E Paulo fala, se possível, tenha paz com todos. E isso é muito lindo no Evangelho, incentivar essa paz. Não importa qual é o estilo de vida que a pessoa adotou, principalmente se a pessoa não conhece a Cristo, né? Se a pessoa não conhece a Cristo, muito mais a gente tem que ter paz com ela mesma, a gente tem que alcançar ela em amor, em graça, porque essa pessoa ainda não conhece a verdade. Não tem como a gente impor na vida dela um estilo de fé, um estilo de vida que ainda ela não conhece a Jesus, ela não conhece ainda o Criador, ela ainda não é uma nova criatura. Então essa pessoa a gente precisa ter paz com ela, assim. E nesse momento de muitas vozes, muitas coisas acontecendo, é algo que tem me incomodado. Tem muito crente especialista em destruir pontes. E a gente foi chamado para ser especialista em criar pontes. Jesus, por onde ele passava, ele falava a linguagem do povo, ele tentava assentar ali com o mais simples, ele se assentou naquele poço esperando a mulher samaritana. Talvez aquela mulher era a mais rejeitada ali daquela época. Era uma mulher que talvez sem valor algum para aquela sociedade daquele contexto. E Jesus fez questão de sentar e esperar aquela mulher. E além de esperar, ele criou uma atmosfera e criou todo um cenário, porque ele manda os discípulos irem comprar pão. João 4 fala sobre essa passagem. Jesus fala para os discípulos irem comprar pão, aonde? Em Samaria. Ou seja, mandou eles ir lá, ter relacionamento com aquele povo, porque ele já sabia o que ia acontecer, ele já sabia que aquela mulher ia ser despertada. E ele esperou aquela mulher. Então você vê que foi algo intencional. E a gente aqui na nossa igreja, a gente tem falado muito sobre essa intencionalidade, sobre ser intencional nas nossas atitudes. Então, desde quando eu te conheci, a gente tem se aproximado, eu tenho aprendido muito com você sabe disso, você tem sido um grande referencial aí para mim como homem de Deus, como o próprio homem mesmo, carnal aqui, físico, né? Uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, e eu me inspiro muito em você. Então, se tem uma coisa que eu posso deixar aqui hoje para quem está nos ouvindo é essa. Cara, cola do lado de pessoas que têm algo para te oferecer. Às vezes a gente quer sempre ajudar o próximo, ajudar uma outra pessoa, mas é importante a gente ter do nosso lado pessoas de referenciais, pessoas que sejam referenciais, pessoas que vão nos levar a andar a segunda milha, tá entendendo o que eu tô falando? Pessoas que você olha e fala, cara, olha só esse rapaz, ele é diferente, ele inspira a minha fé, e é importante a gente ter um amigo nesse contexto, é muito importante. E importante também criar vínculo, criar pontes, fazer isso que nós estamos fazendo hoje, entre a Igreja Novo Tempo e a Recon. Né? A gente criou um laço ali, a gente recebeu doações de cesta básica nesse tempo e pôde compartilhar com vocês e assim, experiências, trocar. Você foi lá servir a gente lá naquele jantar, né, da Reforma, que eu tô louco para fazer outro, a gente vai fazer em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu tenho aqui uma palavra, Silas, e em qualquer momento pode me provocar aí, cara. Eu gosto de pergunta. Eu até brinco lá na igreja que eu sou daquele tipo de pastor que eu gosto de ser provocado, eu gosto de um desafio. Então eu gosto muito que interaja. Se você tiver alguma questão aí, por favor, não hesite em falar, tá bom? Legal. E eu queria usar aí as mulheres que estão aí presentes, né? Com a voz muito mais bonita que a nossa. Se puder ler aí Mateus 13, 16 e 17 para a gente, vai ajudar bastante. Mateus 13, o 16 e o 17. Tá, já. Estamos colocando aqui. 3, Não, né? 13. Mateus 13 16 e 17. Pode ler. Isso. Tá com vergonha. Lê. Pode ler. Isso. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa passagem aqui me chamou a atenção, Silas, porque eu estava hoje meditando, né, no que a gente ia conversar aqui e, sinceramente, eu preparei aqui uma palavra que está em Mateus 8, que é do centurião, né,
daquele homem que foi buscar Jesus, e também preparei a de Marcos 5, falando da ressurreição ali da filha de Jairo, né? E só que eu fiquei pensando muito nessa passagem que bendito os olhos, né, que vêm, porque muitos desejariam ter visto o que viram. E nesse momento que a gente está passando no Brasil e no mundo, com essa situação que aconteceu no Líbano, né, tanta gente morrendo, perdendo a sua vida ali, cara, e a gente tem uma oportunidade de poder glorificar o nosso Deus, né, em vida. A gente poder glorificar o nosso Deus agora nesse momento é algo que vale a gente ressaltar aqui nesse momento. Porque parece uma bobeira, parece algo assim que no nosso dia a dia ele nos engole, né, com afazeres, com coisas. E Jesus está falando aqui para aqueles discípulos: benditos são os olhos, né, que estão vendo essas coisas, aquelas pessoas que, os primeiros ali que receberam a palavra de Jesus diretamente da fonte. Ele, sendo Deus, se fez carne, habitou ali no meio de nós, né, cheio de graça e verdade. A Bíblia diz que ele andou fazendo bem a todos, curando, restaurando, transformando, e as pessoas daquele momento ali não valorizaram. E nós hoje também lemos a palavra de Deus e temos uma visão de fé que é algo que o mundo colocou dentro da igreja, que fé é uma ilusão, que fé é a utopia, que fé chegam até a falar que é um delírio, né? Um delírio em massa. Então tem assim, pessoas que não acreditam em Deus defendem essa tese. E eu tenho batido muito nessa tecla, que a fé ela é muito mais racional do que o medo. O medo, ele tenta envolver a nossa vida. Por isso que eu quero falar de Jairo. Jairo era um homem que ele tinha uma filha de 12 anos. E a Bíblia diz lá em Marcos 5, não vou ler aqui o texto, porque senão a gente vai se alongar e não é o propósito, só quero deixar uma mensagem bem objetiva. Em Marcos 5, 21, começa a falar ali da história de Jairo. E a Bíblia diz que ele foi buscar Jesus, e Jesus tinha acabado de sair do barco, e estava aquele tumulto, e ele chega diante de Jesus. Jairo era um senhor da lei ali, né, um doutor da lei, ele era um homem importante na sinagoga. A filha dele tinha ficado doente até então, né? E ele foi buscar Jesus. E quando ele chega lá, Jesus, acontece aquela situação de Jesus fala: não, eu vou até lá, sua casa, sim, porque ele tinha uma fé que se Jesus colocasse as mãos sobre a filha dele seria curada. Só que nesse meio tempo veio a mulher do fluxo de sangue, meio que atrapalha ali a ideia de Jairo, e aí depois, né, chega pessoas da casa dele falando: nossa, sua filha morreu. E aí a filha dele faleceu, e Jesus fala: crê somente. E é nessa parte que eu queria trazer uma mensagem sobre fé. A fé, ela pode ser algo que a gente não consegue apalpar, ela deve ser isso. O que o Hebreus 11 fala, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, como se ela já existisse. Então, se Hebreus está falando que a fé é algo que a gente não vê, mas a gente espera como se ela já existisse, tem que ser algo que você pode depositar a sua confiança. E nisso, o inimigo tem trabalhado muito, as vozes do mundo têm trabalhado muito. Quantas das vezes eu não me pergunto, eu não paro pensando também: esse mês eu não vou conseguir, esse mês não vai dar, esse mês está difícil, esse mês eu não vou bater minhas metas, não vou entregar meus números. Ou se for num relacionamento, talvez está difícil, um relacionamento conturbado, e você fala: desse mês não vai passar, eu vou tomar minha decisão, eu vou sair de casa. E o inimigo, ele vem bombardeando a nossa vida com essas situações, e a gente não tem no que se amparar, e a gente fica esperando sempre um sinal. E é isso que o crente tem buscado: sinais. Mas Jesus não nos ensina a buscar sinais. Pelo contrário, quando Jairo teve um sinal, o sinal foi de morte, o sinal não foi de vida. Então, se o sinal foi de morte, Jesus falou para ele: continua crendo, significa que mesmo que a situação, o seu medo, ele venha se tornar real, Jesus, ele pode transformar essa situação de morte em vida. Mesmo que o nosso medo, que é uma ilusão, que eu vou mostrar aqui que é uma ilusão, é muito mais irracional do que racional o medo. Muito mais. Um exemplo, né? Se você vai fazer uma cirurgia, né? Eu gosto muito de dar exemplo. Você vai fazer uma cirurgia. Aí o médico fala assim para você: ah, tá aí, a sua esposa já teve filho, né? Duas filhas lindas aí. Ela sabe do que eu tô falando. Na hora que você vai ter ali nenê, e o médico vai ali aplicar aquela anestesia, né? Não sei se foi parto normal ou não, mas vamos supor que ele vai aplicar aquela anestesia. Aí você fica com medo: será que eu vou acordar? Será que eu não vou acordar? Será que vai dar tudo bem? E a gente fica com aquele medo, certo? A anestesia, ela é um fato, ela é real, ela existe, ela funciona. E por que a gente fica com medo?
Porque o medo é legítimo ou não é legítimo? Ele é legítimo. Por quê? Porque você vai passar por um procedimento que você não está acostumado, né? Mas você, mesmo assim, você está com medo. E aquele medo ali é de algo que talvez nunca vai acontecer. Aquele medo ali talvez é algo totalmente irreal, mas ele se torna mais verdadeiro do que a própria anestesia, que é comprovada, que é cientificamente testada e tudo mais. Só que o medo, ele vai acontecer. Só que a fé é a mesma coisa. Se a Bíblia está falando que Deus, ele é poderoso para transformar qualquer coisa, se Deus é poderoso para trazer a vida daquele que já morreu, e a gente às vezes acredita mais num medo que ainda nem aconteceu, de uma situação que ainda está por vir. Então, peraí, a gente está tendo mais fé em algo que é ilusório do que algo que aconteceu. Porque tivemos um contato com Deus, experimentamos um milagre. Agora, Caio. Interrompeu aqui a transmissão. Volta na parte que você falou, que a gente tem mais medo do que é irreal, ilusório, do que o que é real. A gente tem Isso. muito mais medo do que o que é real. Outro exemplo, você vai entrar numa floresta à noite escura, certo? E você sabe que naquela floresta tem leão, beleza? Aí o leão, ele te dá medo, não dá? Lógico. Imagina você encontrar com um leão numa floresta de noite. Dá muito medo. Só que quando você entra naquela floresta, o medo já toma conta de você. Só que você não viu leão nenhum. Nós temos que ficar com medo realmente quando o leão aparecer. Porque enquanto o leão não apareceu, ele só é uma ideia na nossa cabeça. Ele só é um medo na nossa cabeça. E o medo, ele traz essa ansiedade, ele traz essa dúvida, ele traz essa perturbação. E ele acaba sendo mais verdadeiro do que a própria realidade, porque a realidade é o seguinte, você está numa floresta escura, ponto. É isso, você está numa floresta escura. Talvez você vai atravessar essa floresta toda escura e não vai encontrar com nenhum leão. Ou talvez o leão vai te ver e vai sair correndo. Também tem essa realidade. Só que mesmo assim, nós como seres humanos, nós acreditamos que um leão vai aparecer a qualquer momento e a gente fica atemorizado e aquilo nos trava. E geralmente a gente não atravessa essa floresta. Eu fiz essa analogia, fiz essa ilustração para mostrar que o medo, às vezes, nos bloqueia de buscar a Deus. O medo, às vezes, nos bloqueia de chegar até o resultado que Deus tem para nós. Porque tudo que acontece na nossa vida, Silas, ele está debaixo do controle de Deus. Aquela situação que aconteceu com Jairo estava no controle de Deus. E Jairo, ele buscou no lugar certo. Ele era um doutor da lei, ele era um especialista, ele poderia ter buscado médico, ele poderia ter buscado a sinagoga, mas ele buscou a Jesus. Então, se tem um primeiro ponto dessa mensagem é essa. Busque a Jesus. E mesmo que a situação piorar, permaneça nele. Porque quando a Bíblia diz que vieram falar para Jairo que a filha dele tinha morrido, se você acompanhar comigo, abre aí em Mateus. Abre aí em Mateus. Mateus 9, 23. Não, abre no Mateus 9, 18. Olha a confissão dele, Silas. Eu não sei se você já reparou nessa passagem. Lê para mim Mateus 9, 18. Enquanto Jesus lhes falava sobre essas coisas, veio um chefe e prostrou-se diante dele, dizendo: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Então, peraí. Ele falou que a filha dele acabou de morrer. Então, ele já sabia que a filha dele tinha morrido. Quando chegou aqueles outros homens falando que a filha dele tinha morrido, era uma notícia antiga já. Ele já sabia, cara. Quando ele chegou diante de Jesus, ele já falou, a minha filha morreu. Ele já sabia que a filha dele tinha morrido. Eu nunca tinha me atentado para esse detalhe, que ele já sabia que a filha tinha morrido. E mesmo assim ele foi lá buscar. E quando aquelas pessoas chegaram ali falando que sua filha morreu, lá em Marcos, acho que é mais forte essa passagem, fala que a filha dele morreu. Ele já sabia disso, ele já estava com o coração ali quebrantado, para você ver a fé desse homem. E a fé aqui, onde eu quero ressaltar bastante, é manter firme. A gente sabe, a gente estuda lá, você sabe que no grego, a palavra fé, que é pistos, né, ou pisto, essa palavra ela tem uma origem militar. Significa de você permanecer firme, não recuar. Mesmo diante de um ataque do inimigo, você tem que permanecer firme. Essa palavra era usada pelos militares.
E daí que veio a origem dessa palavra fé. A palavra fé não é uma origem teológica, uma origem tipo divina, não, é uma palavra que significa fique firme, continue, permaneça, confie. Essa é a palavra da fé. E esse homem, ele mostra isso. E o mais lindo de tudo, Silas, que eu mais gosto dessa passagem, é o legado que ele deixou para a filha dele. É o legado que ele deixou para a família dele. Porque na família dele estava rodeada de pessoas que não acreditavam no Deus dele. Estava rodeada. E a nossa vida, ela assim, ela é rodeada por pessoas que muitas das vezes precisam desse alimento da fé. E esperam de quem essa atitude? De nós. Só que nós, diante de uma situação de medo, de dor, muitos crentes, eles não permanecem firmes. Pelo contrário, eles retrocedem. Eles acabam voltando para trás e acabam negando a sua fé. Não negando a sua fé daquela forma que a gente imagina, tipo, amaldiçoando Deus, ou negando Jesus como Deus, ou sei lá, ou desacreditando da Bíblia, não. Mas negando a sua fé quando a gente busca um outro recurso, quando a gente busca um outro caminho. A Bíblia diz que Jairo buscou Jesus, permaneceu em Jesus, e em Jesus ele encontrou o socorro. E é essa a mensagem que eu tenho para deixar nessa noite. Busque em Jesus, permaneça em Jesus, que você vai encontrar o socorro nele. A paz, a alegria, a vitória, a prosperidade, tudo isso é complementar. A primeira coisa que Jesus quer nos dar é a confiança da vida, que foi o que ele deu para Jairo, a confiança da vida. Jairo não queria nada mais do que a vida da filha dele. Era isso que ele queria, a filha dele viva. E ele permaneceu. E aquela menina, Talita, né, Talita Cumi, que foi liberado ali sobre daquela menina que ela levantou e andou, quando ela ouviu aquelas palavras, com certeza o pai contou aquela história, aquela situação para ela. Imagina o coração dessa moça, como é que foi. Imagina como foi a vida, a história dela, o legado que o pai tem deixado para aquela filha. E nós, nesse tempo tão difícil, qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Qual é o legado nesse tempo de pandemia, nesse tempo de restrição, né, social aí que nós estamos, isolamento social? O que a gente vai deixar? Será que os nossos filhos vão ter lembranças, né, daqui a 10, 20, 30 anos desse tempo, como o pai e a mãe, pessoas de fé? Ou será que eles vão ter lembranças de uma gritaria dentro da casa, de uma falta de conexão no linguajar? Porque nesse tempo a gente tem sido desafiado, né, a viver junto 24 horas por dia. A gente casou para isso, tá? A gente casou para viver junto com as nossas esposas, 24 horas por dia. Mas nunca imaginávamos que seríamos provados, né, a viver assim, né, 24 horas por dia. E hoje nós estamos vivendo 24 horas por dia juntos e tem sido um tempo de bênção. É lógico, precisa de alguns ajustes, mas que esse ajuste seja um ajuste fino. Um ajuste fino, porque se Jairo não tivesse um ajuste fino com a sua esposa, quando Jesus chegou ali na casa dele e falou para todo mundo sair, de repente naquele meio daquele todo mundo tinha a mãe daquela moça, a mãe da esposa de Jairo, a sogra de Jairo, talvez tinha uma amiga ali, né, da família, e Jesus manda todo mundo sair e o pessoal começa a ridicularizar, e nesse momento foi o momento que aquela família foi provada. E na nossa época, agora, nesse momento, nossa família também tem sido provada. A nossa fé também tem sido testada. Mas Jairo nos ensina que devemos permanecer firme, buscando a vida em primeiro lugar. E as demais coisas, a alegria é consequência da vida. Quando aquela menina voltou à vida, a alegria voltou para aquela casa, a alegria voltou para aquele lar, entendeu? Eles voltaram a sorrir, voltaram a ser uma família unida, e isso não tem preço. Nada pode superar a vida. E a vida que eu estou dizendo aqui é exatamente a vida eterna. É o que Jesus tem para nós. É o que Jesus tem para cada um de nós. Ainda que o nosso corpo exterior desfaleça, a Bíblia diz, todavia o nosso corpo interior, ele se renova dia a dia. É o que o apóstolo Paulo diz. Então a gente tem que ter essa fé, que ainda que as coisas exteriores estejam todas de perna pro ar, no nosso coração a fé tem que permanecer. Essa fé firme, essa fé inabalável. Não é uma fé que não é provada, não é uma fé que não é testada, mas é uma fé que é inabalável, ou seja, ela não retrocede. Ainda que venha alguém falar, ó, aquilo que você tanto temia aconteceu, em nome de Jesus, permaneça. Que é essa vitória
que nós temos em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fomos muito edificados, com certeza. Você que foi muito edificado, comenta, né? Eu quero dizer que essas palavras aí, elas são muito abençoadoras para nós, para nossa casa. Acho que para casa de todo mundo que está assistindo. Ainda que pareça que é para chamar o serviço funerário, não é, né? É isso aí. Para continuar apegado a Deus, e isso é para tudo, né? Para nossa comunhão com Deus, é para nossa relação com as pessoas, com a esposa, com os filhos, com os amigos, com os irmãos, e é também para os empreendimentos, é para a missão, né? Para a igreja. Parece que não vai dar sim, permanece, fica firme. Eu vou guardar essa palavra no meu coração, tá bom? Eu estou emocionado, mas é de alegria, viu? Uma bênção de palavra, né? Eu creio que é algo de Deus mesmo, para todos nós, né? Para a Recon também, para nós aqui do Evangelho que Transforma, da nossa casa, do nosso ministério familiar, né? A gente tem um sonho aí de um empreendimento missionário, né? Como eu já falei para o Caio, para algumas pessoas, e nós cremos que é algo de Deus. Nós temos também projetos familiares, profissionais, empreendimentos que às vezes a gente pensa que não vai dar, como o Caio falou ali, mas não vai morrer. E se morrer, né? Se morrer é porque é para a gente testemunhar um milagre maior ainda. Eu penso assim, Silas, que a nossa parte é crer nessa fé que eu estou falando de permanecer firme. Ou seja, a nossa parte é permanecer firme. Se você tem essa chamada missionária, faça tudo o que tiver ao seu alcance. Tire o passaporte, corra atrás do visto, ajunte dinheiro, faça campanha, arrume as malas, faça o que tiver que fazer. Aperfeiçoe o inglês, o espanhol, o italiano, o francês, o mandarim, não sei. Se prepara. Que quem é o responsável da bênção é Deus. Ou seja, a nossa parte é crer. O executar vem dele. Foi como o Jairo aqui. Às vezes você pensa assim, cara, Jairo ele não tinha mais o que fazer. A filha já tinha morrido. Então, tipo, mas não é assim. Na nossa vida não é assim. Porque, tem um leão na selva. Eu vou passar, se ele me comer, comeu. Não é assim que a gente pensa. Você simplesmente separa. Você não entra. Você não se arrisca, você não se lança. E Jairo talvez poderia ter ficado na casa dele, corrido atrás, sabe do quê? Do sistema funerário. Vou chamar a irmã tal para cantar no velório da minha filha. Vai ter violino. Vou fazer um caixão bonito. Sei lá, ele poderia ter empreendido o tempo dele em outra coisa. Mas ele não, ele foi buscar Jesus. Ele permaneceu em Jesus. Porque ele não sabia o que estava acontecendo na casa dele depois daquilo lá, mas ele permaneceu, ele se arriscou, ele se lançou, ele se expôs. E a nossa parte é essa, é nos expor. Nós temos que nos expor ao evangelho verdadeiro, ao evangelho que transforma. Temos que nos expor mesmo, colocar a cara para bater e falar, eu acredito, eu vou permanecer firme e Deus vai dar vitória. E amém, a glória é dele, se vier a glória é dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, você quer comentar algo? Amém. Não, é com prazer, né? Ouvir o Caio, essa ministração. Glória a Deus na vida dele. E também glória a Deus pela Lolo, pela Débora, por cada um que está participando conosco, né? Amigos de vocês, amigos nossos também. Sejam bem-vindos. E que a gente possa fazer mais vezes. Amém. Porque na unidade, na união, quando a gente faz essa questão de estar em paz uns com os outros, quando a gente faz questão de estar unidos, né, em prol das causas do Senhor, a bênção de Deus está aí e a gente tem que seguir nessa bênção, né? Amém. É um prazer para nós ter você participando comigo do nosso culto, viu? Muito bom. Eu que agradeço, fica o convite aí já estendido para vocês ir lá na nossa igreja, trazer uma peça de teatro, que eu sei que vocês gostam muito. A gente também tem lá esse ministério. Entrou o pastor Danilo aqui junto conosco, ele é um pastor de uma igreja Vivendo em Amor lá de Santana, fica ali na Engenheiro Caetano Álvares.
Vamos marcar para ir lá, Silas. Ele vai fazer um seminário lá sobre reforma protestante. Aí eu vou te levar para lá junto. Também é uma igreja aberta também para desenvolver trabalhos culturais, como dança, música e expressão artística. Vamos fazer essa ponte, sim. Tem muita coisa para a gente fazer, irmão. Tem muita coisa. Aquele irmão que acha que está aí, ó, tá aí agora assistindo, falando, ai, queria tanto fazer a obra de Deus, queria tanto fazer, exercer um ministério. Irmão, você está sendo convocado agora, nesse exato momento. Vem com nós. Cola no Silas, cola na gente, que a gente tem muita coisa para fazer, muita mesmo. Só não fica esperando, às vezes, um microfone. Às vezes tem muito crente que acha que fazer obra é só um microfone. Eu não sou dessa linha. O que eu gosto mesmo é de estar na rua, é de estar nas casas ministrando a palavra, é de estar evangelizando, é fazendo o trabalho aí mais para fora do que para dentro. Então, ó o Danilão aí mandando um sorrisinho. Danilão, tá aqui o Silas, ó. Segue aí que é bênção. Amém? Amém. Vamos fazer essa ponte sim, vamos. Vamos. Vamos estudar, né? Na medida do possível, de acordo com o que Deus prover, vamos aproveitar, né? Vamos viver, né? Tudo que Deus tem para nós. Vai ser uma em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Obrigado, viu, Silas? Deus abençoe. Né? É tão bom. Obrigado, viu? Deus abençoe muito. Uma parceria aí de sucesso que começou em 2017 e vai acabar, não vai acabar, né? Vai até o céu. Até a eternidade. Até. Amém. Valeu, meu amigo. Um beijo. Tô aqui assistindo, esperando a oração. Deus abençoe. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. A paz. Tchau. Deus A abençoe. Isso aí, irmãos. Temos alguns recados para você que está até agora aí, vai continuar ouvindo aí alguns avisos. A gente tem um culto na Recon nas terças e sextas-feiras às 20 horas. Você consegue ir lá pessoalmente assistir esse culto. Também no domingo às 17 horas. Agora, pela internet, você consegue nos perfis IE Recon no Facebook. Desculpa, IE Igreja _ Recon. Aqui no Instagram. Fala você, por favor. Eu estou trocando tudo. Aqui no Instagram a gente tem Igreja _ Recon e no Facebook IE Recon. Isso. Temos mais avisos. E a gente tem o nosso culto de semana, que está acontecendo agora, quarta, às 8 horas, o Evangelho Transforma e nós somos Casa de Oração. Somos na Casa de Oração. É isso. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham sido muito edificados. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor, que nós possamos levar aí essa chama, né? Que nós possamos continuar pregando essa palavra dessa maneira poderosa aí, para que haja vida. Senhor, obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa conexão, pelos amigos, por cada pessoa que está assistindo, quem vai assistir a gravação. Obrigado, Deus, pela vida do Caio, sua família. Amém, obrigado pelo Ministério Novo Tempo, pela Igreja Recon. Senhor, te damos graças por tudo isso que o Senhor tem preparado, por todo esse momento que nós podemos viver e manifestar seu amor, o Evangelho verdadeiro, que transforma, que edifica, que salva. Pai querido, peço, Senhor, abençoa cada um de nossos lares, cada uma pessoa que está conectada, quem está assistindo agora a gravação. Deus, que possa ser relevante, impactante, que possa ser poderosamente transformador, que todos nós sejamos edificados, possamos perseverar, continuar firmes, avançarmos em nome de Jesus, rumo ao que o Senhor tem para nós, Senhor. Mesmo diante do medo, das dificuldades, nós venhamos perseverar, venhamos confiar no Senhor, termos fé, Senhor, sermos ousados, em nome de Jesus. Caia por terra todo obstáculo, toda barreira que tem tentado impedir a igreja, impedido os ministérios, cada um de nós, que nós possamos prosseguir e avançar em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado por ter participado até agora. Continua participando conosco dos demais cultos. É uma grande alegria, tá bom? Fiquem na paz. Um abraço.